Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis que o abençoou, para a qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, ele interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim da existência. Entretanto, fez semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja a genealogia não se inclui entre ele, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou que tinhas promessa. Evidentemente, há fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos. Porém, ali, daqueles que se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, apagá-los, a pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu. E a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outros sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse um tipo contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de que são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, construído outro, conforme a lei carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, duas sacerdotes para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca se profeciou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramentos são feitos sacerdote, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerás. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador do superior da aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício por seus próprios pecados, depois por o do povo, porque fez isso uma vez por toda, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote para homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre.